Abre aí você comigo. 10:46. Olha, a gente estava tanto reclamando, eu e o pastor, né, de que a gente não está conseguindo enxergar. Mas nós marcamos o oftalmo. Nós fomos lá, mas nós envergonhamos Satanás. Olha, nossa visão tá boazinha, tá? Olha que ele falou, vocês chegaram 40. Eu falei, né, fazer o quê? Chegamos, né? 40 bateu na porta. Ele, olha, falou até melhor dele, falou que a visão dele tá o que, amor? De criança, de novinho. Eu falei, tô todo bobo. Eu de perto não tá tão bem assim, não, né? Mas a gente tá indo, a gente tá dando pro gasto. Viu? Então o problema é vocês com a luz. Então vem me ajudar aqui na luz. Aqui não é minha visão, nem do pastor, viu? É a luz. Dá uma luzinha pra mim, então, aqui, por favor. Abre aí a tua Bíblia comigo. Obrigada. Olha que coisas lindas. 10:46. Tem como título Cego Bartimeu. Recupera a... Se tu tá com a tua Bíblia aí, fala assim, a visão. A visão, mas fala direito, a gente vai ganhar visão, não. Fala direito, a visão. É isso aí. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé, dirigiu-se a Jesus. E o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Jesus, ele te faz uma pergunta nessa noite. O que tu queres que eu te faça? Sabe, parece muito óbvio, nós estamos falando sobre um cego e Jesus chama e o pergunta, e o que tu queres que eu te faça? Sabe, a Bíblia ele começa a falar a história de um homem que ele estava à beira do caminho, ele estava cego e ele de repente ele ouviu que Jesus por ali ia passar. Sabe, esses dias nós estávamos assistindo a série, vocês conhecem The Chosen? Conhece? Quem não conhece, eu super recomendo vocês assistirem The Chosen. Ele traz a figura de Jesus muito humanizada, muito para os nossos dias. E a gente consegue entender muita situação na Bíblia, porque a gente acaba lendo no automático e você não consegue colocar o sentimento, a emoção que ali está acontecendo na leitura. E você, claro, existem as licenças poéticas, algumas coisas que as crianças ficam, isso aconteceu mesmo? Toda hora, isso aconteceu? A gente, não, isso aí é uma licença poética, isso aí não aconteceu não, mas é como se fosse alguma coisa ali. E ali ele começa, a gente estava assistindo sobre Jesus, a entrada triunfal. E quando veio aquela multidão que estava começando a gritar, Hosana, Hosana nas alturas. E ali eu comecei a imaginar essa cena, essa grande multidão. O Senhor já tem ministrado essa palavra a mim há algum tempinho. E eu digo o seguinte, a palavra de Deus, ele vem entrando dentro de nós. Eu não sei se você conhece o camelo. O camelo, quando ele come, ele fica mastigando, ele mastiga e ele rumina. O que é rumina? É nojento, mas eu vou ter que explicar, tá, gente? Ele engole aquele alimento está ali dentro ali dele, daqui a pouco o alimento ele volta. Tu vê que o camelo ele fica o tempo todo assim, ó. Vocês já repararam? Porque aquele alimento volta e ele começa a mastigar de novo, gente. Isso é nojento, mas é a realidade. O camelo, tu vê que ele não tem, no deserto não tem muito o que ele comer. Então Deus em toda a sua perfeição fez isso com o camelo. Então o camelo está sempre mastigando. E a palavra de Deus tem que ser assim para nós.
Nós temos que ler, nós temos, quando fala sobre examinar as escrituras, é isso. Você lê, você medita, aquilo ali volta, daqui a pouco vai, volta. E você começa a entender coisas que o Senhor vai abrindo a sua mente. E há um tempo Ele tem falado comigo sobre Bartimeu, sobre cura, sobre como nós nos posicionamos diante do Senhor. Eu não estou falando só de cura física, eu estou dizendo cura emocional, eu estou dizendo de transformação de vida. Muitos de nós viemos para Jesus, você como eu, você pode ter anos no Evangelho e falar: pastora, eu acho que eu já sou curada em quase tudo, eu acho que eu não preciso de cura. Aí que se engana. Nós precisamos em todos os dias chegar a Jesus, colocar as nossas dores, colocar as nossas necessidades, para que Ele venha curar dia após dia. Muitas das vezes nós nos machucamos e nós machucamos o outro. E nós precisamos todo momento chegar e clamar a Jesus. Mas pode ser que você nessa noite tenha entrado aqui com algo que você tem clamado há muito tempo, que você tem buscado ao Senhor há muito tempo da sua vida, ou que você até parou de clamar e buscar ao Senhor. Aquele homem estava cego há anos. Ele não era uma criança, ele era um homem. E ele era um homem que era conhecido diante daquela cidade de Jericó. Todos conheciam e chamavam ele de Bartimeu. Na verdade, Bartimeu não era o nome dele. O nome dele nem cita na Bíblia, na verdade. Bartimeu significa, uma palavra hebraica que significa filho de Timeu. Bar significa filho. Ele não era reconhecido nem pelo nome. O cara vivia pedindo esmola e ele nem reconhecido pelo nome. Sabe, às vezes, muitas das vezes nós passamos por situações ou dores que eles nos nomeiam. Ali, lá vai aquela rejeitada, lá vai aquele que foi deixado de lado, lá vai aquele que é inconstante. E as pessoas começam a nos nomear por situações que acontecem em nossas vidas. Mas eu quero te dizer nessa noite, essa é a noite que o Senhor está resgatando a sua identidade nele. Você é chamado pelo Senhor pelo seu nome, não pela situação que você passou ou está passando. O Senhor, quando nos chama, Ele fala que Ele nos dá um novo nome, dá um nome que Ele escreveu no livro da vida. Então o seu nome é reconhecido pelo Senhor. Não as circunstâncias que dizem quem é você, mas pelo nome que Ele te chamou desde que você estava no ventre da sua mãe. Então muitas vezes a situação é como Bartimeu. Bartimeu estava ali há anos naquela situação, que se encontrava cego. E ele não tinha muito o que fazer, né? Não tinha. Ele estava cego, não tinha muito recurso naquela época. E estava ali, quem sabe, ele contando os dias da vida dele. Mas ele reconheceu que ali estava passando alguém que muda situações. Quando você começa a se arrumar na sua casa para vir para a igreja, para vir para um local de adoração ao Senhor, você começa a se arrumar e fala: eu não vou para qualquer lugar. Eu estou indo para um lugar aonde Jesus está. Eu estou indo para um lugar aonde tem um homem, aonde existe uma pessoa que cura, que transforma, que liberta, que sabe das minhas necessidades. E que hoje eu vou sair de lá curado, restaurado, com a minha bênção, com aquilo que eu fui buscar. O problema é que nós, quando já nos arrumamos no automático, e nós só estamos indo para um lugar, uma reunião. Mas você não veio para uma reunião de amigos. Você veio encontrar ao Mestre.
Ali estava, presta atenção comigo, ali tinha uma multidão. Mas a Bíblia fala naquele relato que um foi curado. Não queira ser a multidão, queira ser como Bartimeu que gritou e clamou ao Senhor. Tá uma multidão, ele começou a gritar, ele reconheceu que ali estava passando alguém que cura, que transforma, que faz milagres e maravilhas. Ele não poderia estar parado. E ele começou a gritar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você imagina o Maracanã. Acho que Maracanã é muito aberto, não dá. Ele tá uma multidão. Quem já foi aí nessas passeatas da vida aí, esses... É o quê? Marcha para Jesus, uns negócios desses que tem um monte de gente. Dá para ouvir alguém nesses negócios aí? Não dá. Não, gente, não dá. Já fui. Um negócio não dá, tu não ouve ninguém. E olha que a minha voz não é uma vozinha baixa, né, gente? Vocês sabem disso. E não dá. Agora eu fiquei imaginando diante daquela multidão como aquele homem gritava. Aquele homem começou a incomodar. Se a Bíblia fala que as pessoas começaram a mandar ele parar, ficar quieto, porque ele estava incomodando. Sabe quando o nosso clamor começa a incomodar o inferno? Quando o nosso clamor começa, parece que tudo na nossa volta está desmoronando. Não pare, continua, 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 porque está incomodando ao inferno. Naquele momento, aquele homem gritava e as pessoas mandavam: cala a boca, ele não vai te ouvir. Sabe quando nós começamos a clamar ao Senhor pedindo a Ele, nós começamos uma batalha muito grande, porque o inferno se levanta, ele começa a usar pessoas e fala: ó, para de clamar. Sabe, essa situação não vai dar, desiste. Desse aí não tem jeito. Essa cura aí só com os médicos e muitos anos de tratamento. Ó, teu marido, esquece. Tua mulher, esquece. Quando começam essas vozes a se levantar, você tem que fazer como Bartimeu está mandando eu parar. Mais alto eu grito, mais alto eu clamo. Só que nós fazemos ao contrário. Quando começam as circunstâncias a se levantarem, quando as coisas começam a ficarem difíceis, nós nos calamos. Como que Jesus vai trazer um milagre? Como Jesus vai trazer a bênção se nós paramos? Existe uma multidão. Existem vozes que tentam te calar, te paralisar, situações que tentam te paralisar. E qual está sendo a sua resposta? Me calar, retroceder, paralisar. Amados, aquele homem era tudo ou nada. Você imagina se estava na sua frente aquilo que poderia transformar a sua vida, situações, e você é paralisado e calado por conta de vozes. E nós fazemos isso, nós paramos, porque começam as dificuldades e nós calamos, e nós deixamos a situação do jeito que está, porque achamos que é impossível, porque achamos que é difícil. Mas gente, eu estou falando de um Deus poderoso, um Deus que fez milagres e maravilhas. Eu queria que nesse momento você começasse a parar e pensar todos os milagres que o Senhor fez na sua vida ou pessoas ao redor de você. O problema é quando as coisas acontecem, nós sofremos uma amnésia temporária. E nós sofremos a síndrome de Dory. Alguém aqui sabe quem é Dory que eu estou falando?
Quem já viu aquele filme Procurando Nemo? Todo mundo viu. Gente, vocês não viram Procurando Nemo, do peixinho Nemo? Ah, eu sou mãe de 3, gente. Oxe. Aí tem uma peixinha que se chama Dory. A Dory, tu fala com ela, a Dory tá lá, daqui a pouco, 2 segundos depois, a Dory não tá sabendo de mais nada. Esquece. Levou o pai do Nemo pro lugar errado. O filme que poderia demorar 5 minutos, demorou 2 horas, por conta da Dory. Tá vendo como mente esquecida? Oh Deus, toma conta aqui. Mente esquecida, tu leva pro caminho errado. Não esquece não, fala Senhor, vitamina. Qual a vitamina, Ana Lúcia? Aninha, como é que é a vitamina para lembrar o negócio? B12. Senhor, derrama o B12. Amém. Unção do B12. Ah! Viu? Senhor, eu sou a primeira a receber. Aí a gente esquece. A gente esquece de tudo que Deus fez na nossa vida. Lá em Jeremias fala: quero trazer à memória aquilo que me traz. Tá muito fraco esse negócio. Quero trazer à memória aquilo que me traz. Então pronto, quem não te traz à memória então? Se está difícil, não está acontecendo, começa a pedir: Senhor, traz à minha memória todos os milagres, todas as maravilhas que o Senhor fez em minha vida, para que eu não possa esquecer que Tu és o Deus poderoso. Sabe, esses dias o pastor estava pregando sobre Êxodo, sobre o que aconteceu com as pragas. E sabe o que eu estava lendo que é interessante? Em que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E aí eu fiquei uma vez perguntando: Deus, por que o Senhor endureceu o coração de Faraó? Porque já era para esse povo já ter saído do Egito há muito tempo. Sabe o que estava acontecendo? Por muito tempo, aquele povo que era dele tinha esquecido quem era o Deus dele. Deus endureceu o coração de Faraó, para que dele mostrasse ao seu povo quem era o Deus poderoso, o Deus de Israel. Que Ele é o Deus que faz abrir o mar, é um Deus que manda a praga, é um Deus que tira, é um Deus que abre, um Deus que fecha a porta, mas que sempre continua sendo Deus. E Bartimeu clamava, 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 clamava. E quanto mais as situações se levantavam, ele clamava. E durante muito tempo ele ficou ali. E de repente o clamor de Bartimeu chamou a atenção de Jesus. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz que imediatamente Bartimeu se levantou e jogou a sua capa. Eu queria que vocês entendessem que capa é essa. Essa capa era a moradia de Bartimeu. Naquele tempo, os moradores de ruas, aqueles homens, eles recebiam uma capa de couro de carneiro que pesava mais ou menos 15 quilos. E aquela capa protegia eles da chuva, protegia do sol, do deserto, protegia de todas as temperaturas e de todas as situações que estavam acontecendo. E quando Jesus chama Bartimeu, ele imediatamente larga a sua capa. Ou seja, imediatamente eu coloco à disposição de Jesus. Eu largo tudo, todo o meu passado. Eu deixo ele entrar na minha casa, na minha vida. Mas sabe o que acontece com nós, com as nossas vidas? Muitas das vezes, nós chegamos para Jesus e falamos assim: toma Jesus, o Senhor entra na minha vida, me cura, me restaura. Aí Jesus, quando vem, Jesus ele entra, bate lá no coração e ele vem com todo equipamento de faxina.
Que isso, pastora? Jesus vem com equipamento de faxina. Aí tu abriu, viu que Jesus vai fazer aquela... Porque para fazer a faxina tem que fazer bagunça. E aí você veio e fala: Jesus, olha só, entra. Mas assim, Jesus, aquela mesinha ali que só tá com 3 pés, que o terceiro tá quebrado, foi minha falecida vovó que me deu. Aí só não joga ele fora não, porque toda vez que eu olho para essa mesa, eu lembro dela. Tá bom, Jesus? Aí Jesus já olha assim. Mais uma coisa, Jesus. Tá vendo aquela cadeira ali? Ela não tem nem mais pé. Mas deixa ela daquele jeito ali, porque ela me traz uma lembrança de quando eu sentei nela a primeira vez para comer com meu marido. Tá bom. Então tá. Jesus, peraí. Aquele quartinho ali, não entra não. É o quartinho da bagunça. Quem tem quartinho de bagunça, não levanta a mão não, em nome de Jesus. Aquele quartinho não entra não, Jesus. Nós chegamos para Jesus e falamos isso. A gente quer que só Jesus dê aquela limpeza. Ali, ó, só que nossos olhos, como diz, né, onde a rainha passa. Esses dias eu peguei e pedi para as meninas para limpar o quarto delas. Que é uma nossa luta diária, né, mães? A nossa luta, mas a gente vai vencer em nome de Jesus. Amém. Olha, eu estou recebendo assim, muito amém. Aí eu pedi às crianças para arrumar o quarto delas. Gente, eu cheguei, o quarto estava arrumado. Falei: eita, glória, quarto arrumado. Aí, eu só olhei para um lugarzinho. Gente, quando eu olhei assim para debaixo da cama, olha, mas subiu uma ira. Eu peguei a vassoura e tirei tudo debaixo da cama. Aí quando elas chegaram no quarto: mãe, tu bagunçou meu quarto. Eu baguncei o quarto. Eu falei: eu só tirei de baixo que vocês esconderam. Vocês estão querendo me passar a perna? Não, vocês vão limpar esse negócio direito. Aí deu mais trabalho que elas tiveram que limpar depois. E aí vocês estão rindo, mas a gente faz isso. A gente chega para Jesus e fala: Jesus, esse aqui deixa comigo. Essa parte aqui é melhor o senhor não mexer não, porque aqui eu tenho controle. E nós começamos a jogar por debaixo da cama, jogar por debaixo do tapete. E falamos: Jesus, aqui não. Não quero, mas eu vou falar uma coisa para vocês nessa noite. Quando Jesus entra, parece que está tudo uma bagunça. Mas Ele só está fazendo a faxina para colocar tudo no lugar. Se é cadeira quebrada, vai sair a cadeira quebrada. É mesa quebrada, vai sair a mesa quebrada. Porque quando Jesus Ele entra, Ele vem para fazer a revolução na nossa vida. Todas as dores do passado, tudo aquilo que nos prende no passado, temos que deixar Jesus levar. O problema é que nós cultivamos as dores como muletas, porque nós queremos o afago. Tadinha dela, tadinha dele. E nós usamos como muleta aquilo que nos feriu, aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca, o nosso passado que nos feriu, e lembramos e relembrando para aquilo ficar presente em nossas vidas, e aquilo ali Jesus não pode tocar. Mas essa noite eu quero te dizer, Ele vai fazer uma faxina e vai tirar tudo do teu passado que te incomoda, tudo aquilo que te travava, toda doença, tudo aquilo que te prendia, vai ser liberado hoje em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto em nome de Jesus. Precisamos entender que essas coisas fazem que nem Bartimeu, joga a capa e vai para Jesus. Faz que nem o cara que fez um gol e sai dando carrinho, sai pulando, mas vai. Só que nós
nós paralisamos. E Jesus, Ele está nessa noite chamando. Ah, pastor, eu estou fazendo as contas aqui na minha cabeça agora. Acho que eu fui curado de tudo. Então tá. Então fica aí com a capa. Só que nessa noite, o Senhor liberou primeiro essa palavra no meu coração. E Ele quer liberar no seu coração também. Que precisam dores, precisam coisas que tenham ser libertas em nossas vidas. Ter um casamento restaurado, ter filhos abençoados, vida financeira restaurada, saúde plena. Não existe, sabe aquilo que, aqui tá bom, aqui não tá tão bom. Gente, é tudo. Que coisa, Jesus, Ele veio para fazer tudo bom, tudo novo. Não existe a vida, o casamento está lindo, os filhos estão lá embaixo. Não existe a vida financeira ótima e a minha vida espiritual está lá embaixo. O Senhor, Ele vem para transformar tudo, é um ciclo. É tudo. Jesus faz tudo completo. Só que nós começamos a colocar o que Jesus pode, o que Jesus não pode. Ei, larga o controle. Larga o controle, deixa Ele. Às vezes você vem para a sala de oração, vê pessoas falando em línguas, vendo pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e tu tá ali, pô, não, eu quero, não quero, eu quero, que eu não quero, vou ficar quieto. Ei, se lança. O Espírito Santo quer te encher para você curar também outras pessoas. O Senhor te usar, você ter compaixão de vidas para curar, para restaurar. Ei, na tua casa, você entrar dentro da sua casa e falar: essa casa pertence ao Senhor Jesus. A tua casa é do Senhor, a tua família é do Senhor. Só que nós estamos dando autoridade para o inimigo, deixando ele ter autoridade sobre a nossa casa. Amados, se levantem. Ei, igreja, vamos nos despertar para aquilo que o inimigo tenta tirar. Essa noite é noite de cura, de restauração na sua casa, na sua família. Tem autoridade do Senhor. Jesus chamou Bartimeu, Bartimeu lançou a capa. E Bartimeu foi. E ele imediatamente, ele foi curado. Sabe o que é interessante? Que quando Jesus cura Bartimeu, Jesus, ele fala para ele, sabe depois o que ele fala? Vocês leram comigo? O que ele falou? É isso aí, fala comigo. Ele vai, fala para o teu irmão assim, olha para o rosto lindo dela. Olha bem nos olhos. Fala: vai, abençoado. Vai, abençoada. Tá com medo de mandar aí, né? Tá com medo. Gente, vai em nome de Jesus. Pastor, eu não sei como falar. Eu não sei como. Gente, que tá igual Moisés lá quando a sarça. Eu não sei falar, eu não sei o que, eu não sei o que, não sei o que lá. Vai dar 10 mil desculpas para o Senhor. Adiantou a desculpa de Moisés? Não vai adiantar nada tua também. Ei, ele foi curado e o Senhor falou: vai. Quando o Senhor, ele entra na nossa vida, para sermos curados, restaurados, renovados, transformados, não é para ficar paralisado, não é para voltar para o lugar, pegar a capa e voltar. Aí Bartimeu foi curado, opa, legal, voltei para a capa. Ele voltou para a capa? Não voltou. Ele foi e seguiu a Jesus. A Bíblia diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O Senhor, Ele tem ministrado muito, eu tenho ouvido muito palavras sobre isso, eu tenho meditado muito sobre como Jesus, Ele curava. Jesus curava por compaixão. Fala assim comigo: Jesus, mas fala direito, bem legal assim. Jesus curava por conta da compaixão.
O que é compaixão, pastora? Compaixão é você se colocar no lugar do outro. Eu me coloco no lugar da Fani. Fani está sofrendo. Eu não vou pegar e falar: a dor é tua, vai com tu, e tu que se cura, e que tu que faz. Não. Jesus, ele olhava para Fani, via a dor que ela estava passando e falava: filha, ei, eu vou curar, e está curada em meu nome, é Jesus, né? E seja curada, porque ele sentia o que a Fani estava sentindo. Sabe por que muitas das vezes nós não levamos a cura para quem precisa, a palavra quem precisa? Porque a iniquidade tem aumentado e o amor de nós tem esfriado. Mas quando Jesus, ele entra, ele cura, ele restaura. Quando ele entra na nossa vida, ele traz consigo, traz dentro de nós um amor tão grande. Esse amor, ele entra em nós e nós olhamos com o olhar dele e nós amamos com o coração dele. E quando isso acontece, é impossível eu ver alguém sentindo dor, alguém sofrendo, e eu virar as costas para ele. Alguém morrendo em nossa casa. Sabe, nós fazemos igual Caim e Abel. Quando Caim mata Abel, Deus pergunta: Caim, cadê teu irmão? Acaso eu sou, como é que é? Sou guardião do meu irmão. Ainda é mal criado, né, esse Caim, né, gente? Acaso eu sou guardião do meu irmão? Aí o Senhor fala: ô Lia, cadê a Amanda? Amanda está curada? Ué, eu que vou saber da vida de Amanda. Amanda que se vire. Mas quando o Senhor, ele entra em nós, ele nos transforma. O olhar dele vem. E aí se eu olho a Amanda sofrendo, Amanda precisando, Amanda, vem aqui que eu vou te dar um abraço. Amanda, estou aqui com você. Você vai ser curada, vai ser restaurada no nome de Jesus. A tua dor é minha dor, então nós vamos orar e nós vamos clamar agora. Tem alguém que está na sua casa, que está nos vícios, ou está indo para o inferno. Você está vendo ela caminhando para o inferno, você não vai sossegar dia e noite, noite, dia, enquanto essa vida não for alcançada por Jesus. Nós somos os olhos do Senhor, a boca do Senhor aqui nessa terra. Mas é claro que primeiro nós precisamos em nós ser curados e transformados por Ele. Deixa Ele entrar na sua casa e mudar aquilo que Ele tem que mudar. Para de fechar o quartinho da bagunça. Para de falar: Jesus, eu sou assim mesmo, não tem como eu mudar, essa é a minha personalidade. Não é. As coisas não são assim. Ele quer trazer nessa noite uma cura extraordinária. Sabe, se é algo que tem doído durante muito tempo na sua vida, ou de alguém que está junto contigo, ou se é alguma dor física, ou se é enfermidade física ou emocional, ou se existe alguma luta que você está passando, nessa noite o Senhor vai fazer a transformação necessária. Mas você tem que deixar. Se até hoje resolveu? Não resolveu. Do teu jeito não resolveu, está indo de mal a pior. Então, se chegou no ponto que não resolveu, agora dança para Jesus. Ai, até hoje não deu, gente. Então vamos agora, em nome de Jesus. Senhor, agora já tentei de tudo. Abre mão, agora o Senhor vai operar na minha vida. E eu abro meu coração. Pode vir com toda a faxina. Deixa Ele mudar. Vou te falar que melhor arquiteto, melhor, como é que faz aquele negócio de casa, design de casa, do que Jesus não existe. É ou não é?
Ele bota tudo lindo, tudo no lugar. Tu já viu aquelas revistas, quando tu vai decorar a tua casa? Não dá nada certo. Tu compra os móveis lindos, não fica bonito. Tu chama um decorador, parece que transformou o negócio. É Jesus. A gente tenta, pode até os móveis ser bonitos, que não dá. Deixa o decorador, deixa Jesus que entende, deixa ele decorar, deixa ele fazer. A gente quer ficar no controle, largar. Deixa ele na sua vida. E para terminar, essa noite ele te pergunta: o que tu queres que eu te faça? Pergunta, parece uma pergunta óbvia, né? Pô, mas por que Jesus não sabia que ele era cego? É claro que ele sabia que ele era cego. É óbvio que ele sabia que ele era cego. Mas quando Jesus pergunta, faz uma pergunta para você, não é porque ele não saiba a resposta, é porque você não sabe a resposta. Quando ele faz essa pergunta, ele quer que você comece a examinar dentro de você, examinar o seu coração e perguntar a realidade do que ele quer, ele tem que operar na sua vida. Chega de fechar o quartinho. Chega de falar: Jesus, essa cadeira, essa mesa aqui não. Peça ao Senhor nessa noite: eu quero a cura total. Senhor, a restauração total. Não existe impossível para o Senhor. Nem doença, nem na nossa vida, seja ela financeira, seja no casamento, seja com os filhos. O que é impossível para o Senhor não existe. Ezequiel estava num vale de ossos secos. Ali só existia cheiro de morte. Só existia a morte. Parecia que nada ia dar certo. Você sabe o que significa morte? Parou, acabou, é o fim. E nós entramos numa situação que nós falamos: Deus, é o fim. Acabou, não tem mais, eu não tenho como mudar, a situação não tem como mudar, essa doença não tem mais o que fazer. O que eu faço, Deus? Você chegou no vale de ossos secos. Mas Deus chega para Ezequiel e fala: ei, posso esses ossos voltarem até vida? Deus fazendo pergunta de novo. Jesus perguntando de novo. Senhor, tu sabes. Você pode estar em frente a um vale de ossos secos agora e falar: já deu. Eu não consigo ver, pastora. Você pode até olhar com seus olhos e realmente não conseguir ver a solução. Mas eu quero te convidar. Jesus, ele está te perguntando: o que tu queres que eu te faça? Ele está te fazendo essa pergunta. Gente, se Deus está fazendo hoje aqui essa pergunta, porque Ele tem a resposta para você. Porque existe solução no meio do vale de ossos secos. Senhor, tu sabes. E sabe o que Deus fala para ele, para Ezequiel? Profetiza, filho do homem. Sabe o que é profetizar? Abra a tua boca. Saia do lugar de retardia, sai do seu lugar de paralisia e age, fala, proclame, vai em frente ao vale de ossos secos e fala: ei, haja vida. Hoje o Senhor quer trazer vida ao seu casamento. Hoje o Senhor quer trazer vida à sua saúde. Hoje o Senhor quer trazer vida aos seus filhos. Hoje o Senhor quer trazer vida à sua vida financeira. Hoje o Senhor quer trazer vida para essa igreja. E Ele te pergunta nessa noite: o que tu queres que eu te faça? É ver? Então você vai falar: Senhor, eu quero ver. Não para
Aquele homem começou a gritar, filho de Davi. As pessoas mandavam ficar quieta, mas ele estava ali, era tudo ou nada. E nós nos calamos, nos envergonhamos, porque nós temos, não vou falar alto não, porque fulano vai ouvir. E que ouça, eu quero é meu Jesus. Eu quero ver. Comece a proclamar, abre suas bocas, abre seus lábios e traga vida, traga à existência aquilo que estava morto. Pode ter vida sim. E deixa o Senhor soprar o fôlego de vida. Deixa Ele soprar. Deixa Ele soprar, deixa Ele soprar, deixa Ele soprar, deixa Ele mudar o que tem que ser mudado. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Mas fica de pé igual soldado, mas fica de pé com autoridade, faz que nem Bartimeu que lançou a capa imediatamente.